E seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, a nossa página no Facebook. Vamos lá, palavra do dia. O versículo hoje, Jesus continua nos falando, nos orientando e também orientando os seus discípulos na missão. Jesus convoca 12 homens e dá a eles uma missão. E olha que missão: evangelizar, anunciar o reino que estava próximo, e deu a eles o poder de expulsar os demônios, de curar os enfermos, de esparramar a alegria aos corações, a vida nova que o reino de Deus proporciona para cada um de nós. E o versículo de hoje, Jesus está dando orientações específicas aos seus discípulos. Nós podemos perceber claramente que Jesus sabe muito bem como guiar os seus liderados pelo caminho certo. Então vamos ao versículo de hoje, do Evangelho do dia. Não ireis no meio dos gentios, e nem entrareis na Samaria, e diante as ovelhas da casa de Israel que se perderam. Olha a orientação que Jesus está dando para os seus discípulos, olha a sabedoria que ele está exalando no comando. Jesus dava um comando, era uma ordem. Não ides aos gentios, não ide a Samaria, ide primeiro às ovelhas da casa de Israel que se perderam. Ou seja, é aqui o caminho. Vamos de encontro àquele que já tem um começo, aquele que já sabe, tem uma história conosco. Vamos a eles para anunciar a eles por primeiro, porque o tempo é curto e nós precisamos atingir direto no alvo. Depois nós iremos então a Samaria, depois iremos aos gentios, aos pagãos, mas agora vamos direto às ovelhas da casa de Israel. Veja que Jesus tem um planejamento para executar a missão dele. Ele não está perdido, ele não está tateando no escuro, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então ele percebe que ele tem um comando, ele orienta as pessoas porque ele tem uma visão maior. E aí eu pergunto para mim e para você como líder, você como pai, você como mãe, você como profissional, você como professor, você como um construtor, um mestre de obra, você que lidera pessoas como religioso, como um animador de grupo, um coordenador, um catequista, não sei qual é a sua missão de liderança, mas em alguma parte da sociedade pode ter certeza que cada um de nós somos um líder, exercemos uma liderança. E aí, como que nós estamos exercendo essa liderança? Nós, a exemplo de Jesus, sabemos dar o comando certo e de fazer isso e isso para que alcançamos esse resultado, essa meta, ou nós não sabemos como orientar as pessoas que estão ao nosso comando, aqueles que estão nos seguindo, que nós estamos guiando. Todo pai é um líder da sua família, todo homem é um líder da sua família. E muitas vezes os homens estão mais perdidos que cegos em tiroteios. Eu digo assim nos nossos treinamentos em coaching, em gestão da emoção, muitas vezes, gente, se as mulheres não pegarem as rédeas da vida, infelizmente a casa desaba. Se as mulheres não assumirem o comando, muitas vezes a família se acaba. Nós homens precisamos nos posicionar, tomar uma postura de homem mesmo, assumir o comando que nos foi dado. Nós somos o varão, nós temos essa missão de guiar as nossas famílias, orientar nossos filhos, de amparar, de apoiar nossa esposa. Mas muitas vezes, infelizmente, nós vemos muitos homens, talvez você seja a exceção, mas infelizmente muitos homens não estão assumindo, não sabem como assumir o seu lugar, não sabem como dar um comando e muitas vezes dão um comando equivocado. Dão um comando com ressentimento, com mágoa, não sabe falar, quando fala, fala gritando, fala berrando, fala com brutalidade, fala com agressividade, não sabe dar um comando. Se os seus liderados não te ouvem, é porque você não dá o exemplo. Não adianta falar, não adianta berrar e não adianta gritar. Se a gente não der um exemplo, se nós não formos a nossa voz viva, se as pessoas não olharem para nós e verem em nós a verdade daquilo que nós falamos, a integridade daquilo que nós falamos, ou seja, olhar para nós e ver que nós estamos fazendo, ou buscando fazer com todo o empenho, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos orientando. Então, quando eu digo para alguém, faça isso, mas eu não faço, não tem força, não tem eficácia. Se eu digo para os meus filhos, vai à igreja, que é bom, mas eu não vou, não vai adiantar. Se eu disser para meus filhos, sejam honestos, mas eu não sou honesto. Se eu disser para eles, sejam verdadeiros, mas se eu não for, seja fiel,
Mas se eu não for, como que eles vão acreditar? Como que vai ter força essa palavra? Não vai ter. Então nós precisamos ter coerência e viver aquilo que falamos e mostrar com a vida aquilo que nós acreditamos. Jesus é este que dá o comando, e um comando certo, um comando correto. Amanhã nós estamos de volta com um novo vídeo falando de mais um pedacinho da palavra de Deus para orientar nossa vida, para nos conduzir no dia a dia da nossa história. Na terça-feira eu trago para você ferramentas poderosas para que nós possamos lidar com a nossa mente. Terça-feira agora, ferramentas poderosas para a gente lidar com a nossa mente. Eu te aguardo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e até amanhã, com a graça de Deus.